tem jeito. Quando vocês verem na televisão e vocês chegarem à conclusão que todo político é ladrão, ainda assim não desanime. Entre vocês na política, porque o político honesto que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim, não está dentro dele. O político que vocês sonham possivelmente seja vocês. Então levanta a cabeça e seja. Eu não entendo, eu continuo. Afirmou que estudantes não devem desistir da política mesmo diante da percepção de que há corrupção na atividade pública e pediu que esses jovens, se chegarem à conclusão de que todo político é ladrão, que entrem para a política. Peraí, não entendi nada. Vamos ouvir a sonora. Mas tem hora que vocês estão raivosos com a política. Porque eu vejo na televisão, todo político é ladrão, todo político rouba, todo mundo faz essas coisas. Esse país não tem jeito. Quando vocês verem na televisão e vocês chegarem à conclusão que todo político é ladrão, ainda assim não desanime. Entre vocês na política, porque o político honesto que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim, não está dentro dele. O político que vocês sonham possivelmente seja vocês. Então levanta a cabeça e seja. Eu não entendo, eu continuo. Eu não sei se eu. Tava certo esse vídeo aí? Certeza mesmo? É fidedigno? Não é IA e tá na íntegra, não teve corte, não teve nada. É que, de verdade, eu fiquei sem entender se é para os jovens se transformarem em corruptos ou se é para serem políticos para tentar salvar a política da corrupção. Eu não consegui entender, porque é ininteligível o que ele falou. Ininteligível. Ele é o principal motivo, é o pai disso, para a identificação da política como um lugar sujo, como um lugar de corruptos, como um lugar de ladrões. Ele foi condenado em 3 instâncias por 11 juízes diferentes. E ele volta a isso dizendo que ele não é essa alma mais honesta que ele mesmo disse um dia lá atrás. Aí eu vou deixar o comentário para vocês. Quem quer começar, fala aí. Porque... Eu acho que é um dos raros momentos em que o presidente teve lucidez e percebeu que a honestidade está no outro e não nele, porque isso é um fato. Eu entendi perfeitamente, presidente. E acho que talvez, se não é a primeira, vai ser uma das poucas vezes em que nós concordamos. Então, realmente, aí tem 2 verdades. A primeira é que nós precisamos de jovens na política com um novo olhar. E que é a verdade que o político honesto está no outro e não está no Lula, porque isso a gente também já sabe, a gente já conhece o histórico do Lula, 3 vezes presidente da República, a gente já conhece toda a sujeirada que já veio a público e muitas que ainda não vieram, mas que os bastidores mostram. Então, presidente, nesse momento, estamos juntos no que diz respeito o político honesto está no outro e não está em Vossa Excelência. E tu, Wellington, acha o que desse... Isso aí, cara. Ele estava falando em Dilmês, né? É o que a gente chama o dialeto da Dilma, né? Tá. Por isso que eu não entendi, então. Estava em Dilmês, por isso que você não compreendeu muito bem, Caivano. Eu concordo que vou concordar com o Lula também nessa, não tá nele o político honesto. Nós já sabemos, 3 mandatos e mandatos marcados por escândalos, agora chegando mais perto o escândalo do Master ao Palácio do Planalto, via Jacques Wagner, fica mais claro ainda que mais uma vez, ora quem diria, né? Mais uma vez votaram no Lula e colheram os maiores escândalos de corrupção. E INSS agora o escândalo do Banco Master. Eu espero que os jovens tenham entendido, né? Não tenham se deixado levar pela autoridade presente, mas pela mensagem que foi transmitida e tenham entendido que ele não é o político honesto, e que eles queiram entrar na política para fazer a diferença. Eu queria falar com o nosso chat agora, porque eu vi que tinha um monte de esquerda, e graças a Deus sempre tem gente de esquerda, o que é bom. E eu não estou sendo hipócrita, não estou sendo irônico, não, é a verdade. As diferenças fazem a gente crescer. Muitas vezes, quando vocês fazem a argumentação, e quando a argumentação é verdadeira, né, óbvio, isso enriquece o debate. O duro é quando fica com xingamento, isso não leva a nada. Mas eu queria que vocês comentassem sobre esse comentário, porque eu não entendi.
Eu creio ter entendido que ele se diz um cara corrupto, que ele não é honesto, mas que ele está na política e que a política é isso aí mesmo. E que então, se os jovens querem uma política diferente, aí que é a minha dúvida do entendimento, se querem uma política diferente, então entrem para a política para levar a política dos corruptos, ou então entrem para serem corruptos também. Então eu queria que vocês comentassem, porque vocês ficam dizendo que votam no Lula, que o Lula é o melhor, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, é o mais honesto do mundo. Eu queria... Ele mesmo disse que ele não é honesto. Não somos mais nós aqui, não é mais o Pavinato apresentando, não sou só eu. Ele disse! Você vai desdizer o que ele disse? Você quer desver o que você acabou de ver? É impossível, né? E aí, a gente não crê, mas temos a obrigação de trazer a notícia. Uma pesquisa Datafolha mostra que a expectativa dos brasileiros para a situação econômica do Brasil, isso entra naquilo que eu fiz um comentário aqui, eu vou explicar, melhorou nos últimos 3 meses e meio. Com aumento do otimismo e queda no pessimismo com o futuro. Entre os entrevistados, 36% consideram que a economia brasileira vai melhorar nos próximos meses, um avanço em relação aos 30% que se declararam otimistas na pesquisa anterior, feita no início de março. Ao mesmo tempo, o percentual dos que avaliam que a situação econômica do país vai piorar teve uma queda de 9 pontos percentuais, passando de 35 para 26 na mesma comparação. O levantamento ainda mostra que 32% dos brasileiros dizem acreditar que a economia vai permanecer do mesmo jeito. Não vai mudar nada do jeito que está. Enquanto 6% declararam não saber. Eu queria saber... vocês declaram que não sabem. Eu queria saber do que vocês vivem. Onde vocês vivem, onde vocês trabalham, onde vocês estão, o que vocês comem, o que vocês consomem, porque toda vez tem um percentual altíssimo de gente que não sabe. E você não sabe responder se a economia está boa ou ruim, você não faz supermercado, você não vai na padaria, você não percebeu que o pãozinho está mais caro, que o café está mais caro? É uma loucura absurda. De novo, não sei com quem que a gente começou, com quem terminou, nós terminamos com o Wellington, então vou começar contigo, Wellington. Eu tinha feito no começo, quando a gente estava falando já da questão de Jacques Wagner, se haveria um derretimento ou não na campanha do Lula, eu falava justamente sobre a questão econômica. Lula ganhou um colchão de ar, justamente por conta de Desenrola e outras políticas públicas que ele inventou em ano eleitoral. Sim. E que para ele está tudo certo, a mídia adora, mas que quando foi Bolsonaro era para compra de voto, né? Exatamente, Caivano. Eu percebo que também esse otimismo, eu não consigo deixar de desvincular esse otimismo do ano eleitoral e da perspectiva de vitória do Flávio. Para mim, são coisas que a gente pode casar, porque, sinceramente, é a pauta do momento. Eu acho que hoje a economia está tão ou mais em evidência, em termos de percepção do povo brasileiro com a segurança pública. Eu acho que são duas pautas que estão no dia a dia das pessoas, as pessoas estão comentando, justamente por essa percepção que é a realidade. Você vai no supermercado, você vai com R$100, você não sai com 2 sacolas. Você gasta e fala, meu Deus, eu só comi, só comprei comida, e seu dinheiro você não está vendo para onde ele está indo. Então está batendo na mesa do povo brasileiro, as pessoas estão percebendo. Como dizia aquele ditado, é economia, estúpido. E se a economia vai mal, as pessoas tendem a trocar. Então eu percebo que esse otimismo em relação ao melhor do Brasil está atrelado à possibilidade de vitória do Flávio Bolsonaro. Eu acho que são 2 indicadores que conversam. O pau tá quebrando no chat, eu vou deixar assim, então, Ricardo, vou passar para ti. Falta um pouco de educação, deixando você confortável dentro da tua área de expertise. Falta educação até mesmo para que a pessoa consiga compreender o que está acontecendo na vida dela? Não tem Às vezes tem um respirozinho, ai, sai do sufoco, nossa, como ele é magnânimo, e não consegue enxergar o que vem amanhã? Não tenho nenhuma dúvida de que falta, não é um pouco, falta muita educação. Tem um problema no Brasil, esse problema chama educação de vários aspectos. Primeiro que o brasileiro tem dificuldade de compreender programas, por exemplo, como o Desenrola, onde ele pode se enrolar ainda muito mais. Não entender que o pé de meia, que dá um dinheiro no ensino médio, está largando a educação básica aos trapos. Por que o dinheiro vai para o ensino médio e não para a educação básica? O ensino médio vota, está no começo da idade eleitoral. Eu acho que esse pacote de bondades do governo Lula ajuda a ter um pouco desta percepção. Por isso que no ano eleitoral se abre o chamado pacotes de bondade, sim, para as pessoas terem esta percepção de que algo está menos ruim, aquele chamado voo de galinha, temporariamente ela se sentir com
com alguma melhora na condição até passar o período eleitoral. Mas acho que pode conectar também um pouco com o que o Wellington falou. Uma parcela da população pode responder isso imaginando que vai ter uma melhora se o governo mudar. No fim do dia, eu particularmente não acredito profundamente nessas pesquisas, porque ela tem um viés muito direcionado, isso complica na hora do eleitor. Até a pergunta, acho que o nível educacional do brasileiro está tão baixo que dependendo da pergunta ele nem compreende. A gente tem um percentual de analfabetismo funcional que é estratosférico no Brasil, que demonstra um problema educacional desde a base até o ensino superior. Mais um motivo para a gente não tratar as pesquisas eleitorais e essas pesquisas também como algo totalmente taxativo e fidedigno ao que pensa e ao que sente o povo brasileiro. Justamente por isso, né? Porque às vezes a interpretação da pergunta é o primordial para você poder entregar a sua referência daquilo que você realmente acredita. Ricardo, muito obrigado pela participação hoje, tá? Te desejo todo sucesso. Você é um pré-candidato também, né? A deputado estadual pelo Republicanos, então... Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.